Bom, amigos, eu preparei algumas perguntas, né, que eu vou fazer ao professor Edson Caiapó, que vai nos abrilhantar aí com esses esclarecimentos. Edson, o que te motivou a escrever Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia? Bom, este livro, de certa forma não, na verdade é uma autobiografia, né? O primeiro prêmio que a obra ganhou foi ainda quando não era livro ainda, né? Foi um texto que eu apresentei no concurso de literatura da Fundação Nacional de Literatura, né? E acabou que o texto foi premiado, né, com o prêmio Tamoios. E depois algumas editoras me procuraram para fazer a publicação e no final das contas saiu pela editora Positivo, né? Então é uma autobiografia, tem a ver com a minha história de pertencimento, né? Uma criança na Amazônia, e aí eu vou fazer toda a narrativa, né, da vida de uma criança livre e autônoma no meio da floresta, brincando, né, na floresta amazônica. E depois um segundo momento da história que vai ser esta criança sendo internada, né, no colégio cristão, né, um internato cristão no meio da floresta, no município de Altamira. Então eu quero primeiro me reportar a esta obra, né, Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, publicada pela editora Positivo, e que tem aí a parceria do Maurício Negro como ilustrador. Bom, Edson, em linhas gerais, conta pra gente a trama da história. Bom, então o livro ele vai falar no primeiro momento, né, desse tempo de infância, do envolvimento, né, de uma criança com tantas outras crianças e dessas crianças com a floresta, né? Então as brincadeiras de subir em árvore, de tirar açaí, né, de correr atrás de bichos e também de receber corrida de bichos, né, de tomar banho de rios, de mergulhar pulando de cima de troncos de árvores no Rio Amazonas, né? Então eu vou fazer uma narrativa inicial de toda essa convivência, desde da tenra infância, inclusive das noites de fogueira e das conversas e das correrias da meninada à noite no meio da floresta. E vou fazer essa narrativa para referendar, né, duas coisas. Em primeiro lugar, referendar o tipo, o modo de vida dos povos indígenas no meio da floresta, né, como que ela transita, caminha, né, em direção a um equilíbrio entre as pessoas e o meio, mas também para falar da importância de nós mantermos, né, a floresta em pé, os rios limpos, não somente para nós, mas sim para nós, para o nosso pertencimento, para a reprodução do nosso modo de vida. Mas eu diria que num outro plano, sabe, eu venho amadurecendo essa ideia de que a preservação da Amazônia ela tem que acontecer e nós, povos indígenas, fazemos isso muito bem e deve acontecer em favor da humanidade, né? Então, por favor, deixe que os povos indígenas sabem preservar muito bem, basta que as terras sejam garantidas, né? Terras originárias para os povos indígenas. E aí, então, depois de narrar essa primeira parte, né, da infância na floresta, aí eu vou falar da narrativa de missionários que transitavam ali naquela região e transitam até hoje. E na década de 80, ainda na primeira metade da década de 80, eu acabei sendo selecionado por missionários para ir estudar no internato no município de Altamira. E essa foi a minha primeira viagem, né? Então foi uma viagem que aconteceu por vários braços do Rio Amazonas e pelo próprio Rio Amazonas. E foi um momento então em que eu me deparei com um mundo muito maior do que eu imaginava, quando eu vi cidades, vilarejos, aldeias, né? Os povos ribeirinhos e uma beleza assim que me deixou encantado, mas que ao mesmo tempo me amedrontava por conta das marés fortes, né? Dos ventos que balançavam muitos barcos e que, né, me deixava com certo medo, né? E na trajetória dessa viagem, né, dos episódios assim que eu diria interessante foi que quando eu me vi pela primeira vez diante de uma grande balsa carregada, superlotada de troncos de árvores. E aí eu perguntei inocentemente, digamos assim, para o missionário, né, o que era aquela balsa, para que tantos troncos de árvores? E aí o missionário me falou que era para madeira para o estrangeiro. Madeira para o estrangeiro. Eu não entendi exatamente o que significava madeira para o estrangeiro, mas todas as vezes que as balsas passavam, me vinha à cabeça, me vinha à mente madeira para o estrangeiro. Só bem depois que eu fui entender que a madeira para o estrangeiro, na verdade, era o desmonte, né, da floresta.
E aí eu faço então várias outras narrativas de várias viagens de barcos de cidade em cidade até chegarmos na cidade de Altamira. E da cidade de Altamira conseguimos pegar, depois de vários dias que nós ficamos na cidade por conta da Transamazônica que estava intransitável, né, em épocas de chuva. Então, quando deu uma estiada, nós então conseguimos pegar um ônibus que nos levou até o, o internato, que fica no município de Altamira, mas o município de Altamira é muito grande, né? São muitas horas de viagem até esse internato. E chegando lá no internato, então eu me deparei com uma dos primeiros episódios foram pessoas, preceptores e monitores, né, me informando que as regras eram muito rígidas. E aí eles fizeram uma longa descrição, né, de horários de cultos, né, de horários de alimentações, horários de estudo, horário de trabalho muito rigoroso, horário de dormir, horário de acordar, tudo o tempo todo sendo marcado por sinos, né? E numa das primeiras idas minha ao refeitório, numa roda de conversa com curumins como eu ouvi a palavra projeto, né, que foi uma palavra que soou muito estranhamente nos meus ouvidos, né, eu nunca tinha ouvido essa palavra. E aí eu perguntei depois para daqueles meninos o que era projeto. E aí ele então me explicou de várias maneiras, de tal forma que eu entendi que projetos era simplesmente nós darmos jeitos de fazer coisas que nós sempre fazíamos nos lugares de onde viemos, mas que no internato era proibido, tipo tomar banho de rio, pescar, andar na floresta, comer frutas na floresta, coisas assim muito simples, né? E que estavam muito acessíveis, porque o colégio fica no coração da floresta amazônica. Mas como nós estávamos sendo formados, né, para o paraíso, formados para a eternidade, esse era o lema, né, do colégio, formando para a eternidade. Então, formar para a eternidade pressupõe um comportamento que não mais aquele comportamento antigo de comunidades indígenas, né, tinha que ser um outro comportamento temente a Deus, e dentro daquela lógica de que nós temos que ter muito cuidado com a natureza porque ela é muito má e que nós devemos, na verdade, fazer um esforço para dominá-la, né? Então, nós viramos agricultores, eu trabalhei com agricultura pesada e trabalhar com agricultura significava, entre outras coisas, dominar as forças da natureza, né? Então, com muito rigor, eu aprendi tantas coisas que não têm a ver, obviamente, com a tradição indígena. E para, então, realizarmos, executarmos esses projetos, né, nós tínhamos que ter muito cuidado para não sermos flagrados, porque ser pego, né, descumprindo as normas podia causar para nós, trazer para nós castigos físicos, assim, punições muito pesadas. E um dos projetos que eu realizei foi o de nós termos saído num sábado, no horário de culto, saído para pescar, andar na floresta, pescar, tomar banho de rio, tirar açaí, né? E nós arrumamos então anzóis, né? Arrumamos minhoquinhas para colocar nos anzóis, levamos sal e levamos umas latas, né, para colocar um alimento. E algumas horas depois da saída, nós já estávamos pegando os primeiros peixes, né? Eram rios limpos, muito bonitos, e tomávamos banho, pegávamos peixe, assávamos peixe, e subimos em açaizeiro, tiramos açaí, levamos um susto, né? De uma manada de porcos do mato, Uma e queixada. uma queixada, né? Como a gente chama, e tivemos que sair correndo daqueles bichos, né? Que vinham em nossa direção. De tal forma que o projeto foi muito bom, foi muito gostoso, foram horas assim muito prazerosas. Mas o retorno foi problemático, né? Porque no momento que nós estávamos chegando no alojamento, fomos pegos de surpresa pelo preceptor, e o preceptor olhou para nós e falou assim: amanhã, 7 horas da manhã, quero vocês no meu escritório. E aí eu fiquei uma noite inteira sem dormir, né, assim, e quando eu conseguia pegar no sono, eu tinha pesadelos horríveis. E no dia seguinte, cedinho, estava eu lá depois do café, em frente ao preceptor, né, com aqueles olhos azuis e sua gravatinha azul de bolinhas brancas, né, e paletó e terno como ele sempre andava, e muito bem alinhado. E aí ele olhou fixamente nos meus olhos, e eu descrevo no livro que eu consegui me enxergar nos olhos dele, né, de tão brilhantes e azuis que eram, e de tal forma que ele deu uma bronca muito grande, longa, em nós todos, uma bronca baseada nos princípios cristãos e bíblicos, e depois ele sentenciou a punição, né? A sentença, então, é
arrancar troncos de árvores pela raiz, troncos bem grossos, né? E nós ficamos ali mais de uma semana, uns 10 dias, cavando com enxadas, foices, enxadas, pá, picaretas, né? Até conseguir arrancar a raiz lá no finalzinho. E aí, então, acabou o castigo, estávamos perdoados e cuidado com o próximo, né? Que pode ser pior. Edson, em algum momento da nossa vivência aqui em casa, eu lembro que você havia dito e apontado para uma questão que no momento da roça, né, vocês deixavam aqueles troncos ali propositalmente, porque eles ali já serviam, vocês eram, na verdade, orientados e condicionados a deixar aqueles troncos, né, ali, porque depois ele serviria de castigo, né? Conta um Exatamente. pouco mais sobre isso. Nós todos éramos trabalhadores de agricultura, de roça, mas não era brincar de produzir, não, era produzir mesmo em grande escala para todos nós. Éramos, sei lá, uma população de mais de 200 pessoas, entre meninos e meninas que viviam o tempo todo separados, né? O único lugar que nós vivíamos tranquilamente juntos, juntávamos, era no refeitório. E que todos trabalhavam, a maior parte na agricultura, e quando fazíamos agricultura, tínhamos então o cuidado de não arrancar o tronco, né, muito embaixo. Tinha que deixar o tronco numa certa altura, que aquele tronco podia servir para um castigo, né, de algum desses que promovessem projetos. Mas os castigos não se davam só em torno de arrancar troncos, né? Tinham outros tipos de castigo, tipo ficar limpando curral durante 10 dias, 2 semanas. E o mais grave de todos os castigos para nós que era o de sermos expulsos, né? Porque nós e nem os nossos pais tinham recursos financeiros para custear um retorno, né? E além de que um retorno em forma de expulsão seria extremamente humilhante para nós e para as nossas famílias. Então, nós preferíamos arrancar troncos do que pensar numa expulsão. Por fim, né, eu conto detalhes de muitas histórias no internato. Eu virei missionário quando terminei o ensino médio, né, que era o antigo segundo grau. Fui para Minas Gerais, eu não tinha recursos financeiros para voltar para minha terra. Aí a igreja, né, a missão custeou a minha passagem, fui para Juiz de Fora, onde transitei por lá e outras várias cidades. Depois fui para o sul de Minas para fazer trabalho evangelizador, bater nas portas, vender livro, pregar a palavra. Só que esse movimento me causou muitos problemas, entre eles muita fome que nós passávamos nesse trabalho de missionário, porque nós comíamos se nós vendêssemos livros e revistas e raramente a gente conseguia fazer isso, e isso significava viver num aperto permanente. No final das contas, eu consegui algum dinheiro e fui para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte eu entrei para estudar na UFMG, fazer o curso de História. E num período muito curto de tempo, antes de terminar o primeiro ano do curso de História, eu já me identificava como ateu, como anarquista, né? Diante dos movimentos de leituras e debates e movimentos sociais. Fui liderança do movimento estudantil na UFMG. E depois que eu concluí o curso, eu voltei para minha terra. E quando voltei para minha terra, eu tive que rever todos os meus posicionamentos, porque eles foram questionados na comunidade, né? Então, ser ateu, ser anarquista, né? Uma grande liderança indígena, liderança espiritual, me perguntou assim: afinal de contas, você é ateu ou é anarquista? Desculpa, você é ateu ou é indígena? É anarquista ou é indígena, né? E aí esses questionamentos me deixaram um pouco em choque. Eu tive que repensar toda a trajetória e promover uma outra grande mudança, né? Porque eu tive uma primeira grande mudança que foi de me tornar cristão assíduo, depois uma outra mudança no mundo do ateísmo e do anarquismo, e aí agora uma outra mudança em direção à espiritualidade originária, que foi o que eu busquei e venho buscado, né, ao longo do tempo, essa sabedoria ancestral, né, esse fortalecimento do pertencimento, esse movimento que é chamado de a viagem de volta, né, que é o que eu venho exercitando nesses últimos anos. Então essa história ela narra essa trama. O livro, né, ele está disponível em sites, tipo, por exemplo, a editora Maracá, né, tem disponível, a Americanas, a Submarino,